Quais são as duas piores desculpas que os homens usam quando traem? Amada, já gravei vídeo falando assim bem de relance sobre essas desculpas que os homens dão quando traem, só que agora eu quero dar uma aprofundada. Uma dessas desculpas é você é a culpada. Nossa, essa eu acho que é a pior, né? Porque é a pior assim ao quadrado até. Porque além de você estar revoltada, indignada com a traição, o cara ainda fala que você é que é a culpada. Fala pra mim se isso não é de matar. Se o homem soubesse o peso que tem nessa responsabilidade que ele está jogando pra cima de você e como a mulher fica quando escuta isso, ele não se atreveria a falar uma coisa dessas não, porque olha, se pegar umas mulheres aí com a pá virada, rola até morte, tô falando sério. Porque tem mulher que é da pá virada mesmo, ela já tá virada no giraia porque foi traída, e ainda o cara vira pra ela e fala, você que é a culpada, nossa, ela mata o cara, voa no pescoço, porque realmente é uma sensação de raiva mesmo que dá na gente. Né? Você está indignada, já está sofrendo, já está inconformada com o que aconteceu e ainda escuta uma acusação dessa. Em primeiro lugar, você não é culpada de nada. Porque no momento em que você escuta isso, você vai ficar com raiva, vai ficar indignada, vai partir para cima ou não vai partir para cima, não sei qual que vai ser a sua reação. Tá? Mas depois que esse tempinho passar, vai ficar na cabeça, né? Vai ficar remoendo essa questão. Nossa, mas será que eu sou culpada mesmo? E aí você vai ficar arrumando vários motivos dentro de você para fazer você achar que o que ele falou tem razão. Mas isso só vai te fazer sofrer, tá? Então, em primeiro lugar, você não é culpada de nada. Antes de dar continuidade, eu quero lembrar que este canal aqui eu falo sobre relacionamento, autoestima, falo sobre autoconhecimento. Então, tudo que eu trago aqui para você, que pode apresentar dor, é também uma oportunidade de você entrar no seu aprendizado. Então, amada, tudo tem um porquê de acontecer. Então, é isso que eu quero trazer aqui. Porque quando essas situações aconteceram na minha vida, eu tive a reação que toda mulher tem, né? Que é essas que eu já falei aqui, de revolta, de indignação. Só que depois veio todo o meu aprendizado. Então é isso que eu quero passar aqui para você. O aprendizado. Para que você aprenda a lidar com as suas próprias emoções e também conseguir melhorar a sua autoestima quando acontece a tal da traição. Porque eu já falei em vídeos aqui, né, que a traição ela já vem antes, né, depois você assiste. Só que depois que você é traída, essa questão da autoestima ela dá aquela aflorada, né? Então a gente precisa cuidar disso com bastante carinho, bastante atenção, né, olhar para dentro. Então essa aqui é a proposta dos vídeos aqui. Conta aqui para mim se você já foi traída e se você também ouviu isso que você era culpada. Como foi que você reagiu? Então vamos lá que agora eu vou para a parte do aprendizado, tá? Então, foi traída, descobriu, ele falou que você é culpada, tá? Então, é natural que a gente no começo sinta raiva, sinta várias emoções negativas. Então a gente precisa curtir um pouco isso, tá? Precisa ficar um pouco nesse sentimento que aparentemente é negativo, mas é um processo de dor que a gente vive, né? Então precisa ficar nele um pouquinho, porque é isso que vai te trazer o autoconhecimento. Porque se você, logo de cara que você descobriu tudo isso, eu vou dar exemplo, tá? Não quer dizer que seja o seu caso. Mas você descobriu, ele falou que você é culpada e aí você quer dar para ele o troco com a mesma moeda. Já se envolve com outro cara, faz também a mesma coisa. Isso só vai te trazer sofrimento. Então, o que eu quero te passar aqui é aprendizado para você se tornar uma mulher muito melhor do que você já é, tá? Então, esse período de curtir, vamos dizer assim, estar na fossa, ele tem que durar um tempo e um tempo pequeno,
tá? Porque senão você vai entrar em depressão, vai desenvolver vários sintomas aí para você e a sua autoestima, ó, vai cair, já cai naturalmente, tá? Depois da traição. Só que aí se você ficar remoendo ela, vai cair mais ainda. Então, amada, vamos entender essa questão da palavrinha você é o culpado, né? Vendo o lado do homem, né? Quando ele chega e fala assim para você de prontidão, você é a culpada. Na verdade, ele sabe que ele é culpado disso que ele fez, que ele vem fazendo há vários tempos ou que acabou de fazer, por exemplo, né? Então ele sabe que o que ele está fazendo é errado, porque isso não é uma coisa normal, tá? Então, se você descobre, se você pega, na maioria é assim, existem as exceções de homens, né, que vão assumir, não vai ter o que dizer, porque realmente não tem explicação para dar. Então, da maneira dele, de acordo com o casal, ele vai tentar dar as suas explicações, vai pedir perdão, enfim, né? Tem todo aquele processo. Que aí a mulher até acaba perdoando e volta, não sei o que lá. Cada caso é um caso, tá? Mas na maioria das vezes, né, em se tratando dessas questões de autoestima, e relacionamentos mais tóxicos e abusivos, tal, que envolve aqui este canal, o homem ele já sabe que ele está fazendo algo de errado, né? Ele já sabe que a culpa é dele. Então a primeira coisa que vem na cabeça dele é falar que você é a culpada. Quer dizer que você deu motivos para ele fazer o que ele estava fazendo, entende? Então assim, o que eu gostaria que você entendesse, após passar esse período aí de ficar curtindo esses sentimentos ruins que vêm após você descobrir a traição, é você entender o que está por trás, porque a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece nas nossas relações, principalmente com a gente mesmo, a hora que a gente enxerga o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então essa palavra culpado, né, na verdade não existe culpa. Até ele mesmo se sentindo culpado, não é. Na verdade, a culpa é algo que tem um peso muito grande, né? Você vê que quando você se sente culpada por alguma coisa, nem dorme direito, a consciência fica pesada. Então, a culpa é algo assim muito pesado, é um fardo muito pesado de se carregar. Então, a responsabilidade, neste caso da traição, é dos dois. 50% dele que é infiel e 50% é sua por você ter atraído um homem que é infiel. Eu sei que dói ouvir isso porque para mim doeu, mas se a gente fica, o homem fala que você é culpada, tá? Então na verdade ele se sente culpado. Então o primeiro ponto é esse, você não é culpada de nada, tá? Porque como eu falei, a culpa é um fardo muito grande de ser carregado, tá? Então assumimos a responsabilidade. O homem não tem justificativa uma traição, tá? Mas o homem, ele é responsável 50% por ter traído pelas questões dele, esses outros 50% é seu por você ter atraído um homem infiel. Você já parou para pensar nisso? Em vez, porque a gente costuma se colocar de vítima na situação, né? Ele me traiu, né? Aí ele vai e ainda te culpa e você ainda fica se sentindo culpada mesmo por um tempo. Então, em vez de você se fazer de vítima neste momento, eu não estou falando que trair é certo, tá? Ele tem toda essa questão de ter levado o homem a trair, certo? Essa é a responsabilidade dele, se ele é cafajeste, se ele é canalha, se ele é mulherengo, tudo isso daí é os 50% dele. Mas por que que você atraiu um homem que te trai, um homem que é infiel? Então essa é a sua responsabilidade. Em vez de você se fazer de vítima e ficar, ai meu Deus, ele me traiu, não sei o quê, ficar toda coitadinha na situação, é se colocar como mulher mesmo. Caramba, por que que eu atraí esse perfil de homem? Você já passou isso na sua cabeça? Escreve aqui para mim nos comentários se já passou na sua cabeça o porquê que você atrai homem assim, eu quero saber.
Porque na minha não passava, né? Tanto que eu casei uma vez, teve a traição, casei a segunda vez, foi depois dessa segunda vez que eu comecei a pensar no assunto. Por que que eu atraía? Porque repetiu, entende? Repetiu a situação, por isso que eu fui parar para pensar. Tem muitas mulheres que me acompanham e que comentam também, elas não perceberam isso. Elas até comentam assim, nossa, eu já fui traída 3 vezes, eu já fui traída 4 vezes. E elas não percebem, elas nunca se fizeram essa pergunta, mas por que que eu tô atraindo homem desse jeito, homem nesse perfil? Que tudo isso que eu tô falando já se envolve no segundo motivo, né? Que é o homem, além dele falar que você é culpada, ele também fala que você deu motivos para ele trair. Você vê que só piora a situação? Vai tentar dar uma explicação do que não tem explicação, joga toda a culpa para cima de você e ainda fala que você deu motivos. E quais são os motivos que dá? Ah, é porque você engordou, porque você não se arruma mais, você fica toda relaxada dentro de casa, porque você não me dá mais atenção, porque você não comparece mais, porque você vive com dor de cabeça, porque você cada hora dá uma desculpa. Ele vai falando um monte de coisa. E que de fato, na maioria das vezes, essas coisas todas realmente estão acontecendo. Ele não está inventando nada. Você sabe que tudo isso que ele está falando é verdade. Mas nenhuma dessas ações justifica o ato dele. Por quê? Porque se o homem está feliz dentro da relação, está bem com você, e você começa a relaxar, e você começa só a dar atenção para casa, para os filhos, não dá atenção para ele, só trabalha, vive com dor de cabeça, isso e que aquilo, está faltando diálogo dentro dessa relação. Então, nada disso justifica. Só que tem homem que prefere justificar dessa forma, porque ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado, né? Ele sabe que o que ele está fazendo não é correto na união de vocês. Então ele pega todas essas desculpas aí para falar que você é que deu motivos para ele fazer isso. Bom, amada, eu não sei se você é uma mulher que hoje está casada, teve traição, você perdoou, está com ele, você se identifica com essas duas desculpas. Ou se você é uma mulher que hoje não está com ninguém, porém já viveu um relacionamento ou até mesmo um casamento, teve traição e também se identifica. E se você também viveu alguma outra experiência, alguma outra desculpa que ele veio para argumentar o fato de ter traído, coloca aqui para mim que eu quero saber. Eu dei aqui esses 2 exemplos porque para mim foram os piores, tá? Quando o homem dá essa desculpa, né, de que você deu motivos para ele trair, veja isso num ponto positivo, tá? Aqui eu vou trazendo sempre coisas para a gente melhorar, para a gente superar, para a gente se tornar essa super mulher que existe dentro da gente. Então, se você se identifica que ele falou, ah, você engordou, você não cuida mais da aparência, né? É só filho, é casa, é trabalho. Talvez seja um bom momento para você fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, né? Poxa, eu estou cuidando bem de mim, da minha aparência física? Eu estou cuidando bem das minhas roupas? Eu estou praticando atividade física? Estou cuidando da minha saúde? Ou a minha vida só está em função de trabalho, de filhos, de casa? Porque depois que a gente casa, né, a gente faz escolhas, então a gente passa a ter que saber administrar bem o tempo da gente para não deixar nenhuma área da nossa vida torta, né, na balança. Então, eu entendo, é super compreensivo que quando se tem filhos pequenininhos vai dar um pouco mais de trabalho, mas enfim, né? Não pode ficar acomodada anos da sua vida, porque acaba virando comodismo, sabe? Vai indo e vai levando. Enquanto o outro não está reclamando, você está fazendo. A hora que o outro reclama é que, puxa, aí a água bateu lá no bumbum, né? Aí é que você vai se movimentar para fazer alguma coisa. Então, amada, veja, na verdade, essa questão dele ficar falando que
Ixi, mas fugiu a palavra da minha cabeça de novo, né? Que você deu motivos? Essa pergunta é para você mesma, não é para ele. Não é, eu tenho que ser impecável para ele. Não, é para você mesma. Veja o aprendizado que você pode tirar dessa própria história, disso que ele falou, que na hora doeu tanto, machuca e machuca mesmo. Mas depois de você passar por esse processo da dor, poxa, realmente eu preciso cuidar melhor da minha aparência. Realmente eu preciso saber administrar melhor meu tempo, né? Tanto tempo para filho, tanto tempo para relacionamento. Acho que estou trabalhando demais, acho que eu estou querendo ser impecável demais na casa. Enfim, eu estou dando só exemplos aqui, né? Mas a vida da gente precisa ser muito bem administrada, senão a gente fica torta, né? Acontece o desequilíbrio na vida, porque você fica dando atenção demais para uma área da sua vida e menos para o outro lado. Não estou dizendo que justifica, porque não justifica. Mas a questão, quando chega nesse ponto aí de acontecer uma traição, é algo de você pensar, né? Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo nada disso. Eu estou querendo trazer a situação para você refletir e poder se tornar melhor nesse ponto, tá bom? Então, amada, para contribuir de uma forma mais amorosa ainda, eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que eu preparei um e-book totalmente gratuito com 8 dicas para melhorar a sua autoestima. Me ajudaram muito essas dicas e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Então baixa lá, pratica e aproveita, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande beijo e não se esqueça que juntas nós somos muito mais fortes.